Nietzsche diz: e nenhum preço é alto demais a pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. Friedrich Nietzsche foi um filósofo, crítico cultural, compositor, poeta e filólogo alemão e é considerado um dos maiores e mais incomuns pensadores de todos os tempos. Ele foi um dos precursores do existencialismo. O existencialismo é mais um movimento cultural do que filosófico, que considera que a liberdade está no cerne da existência humana, todos os valores humanos devem basear-se nela e, além disso, o existencialismo afirma o imperativo moral categórico da autenticidade. Alinhado com a teoria do existencialismo, Nietzsche falou sobre a importância de ter uma vida autêntica. No existencialismo, a autenticidade é o grau em que as ações de uma pessoa estão alinhadas com suas crenças e desejos, apesar da pressão da sociedade para se comportar de uma forma ou de outra. Nietzsche enfatizou a coragem de ser autêntico e de lutar contra a tirania das crenças populares. Ele escreveu vários livros, incluindo Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Nascimento da Tragédia e O Crepúsculo dos Ídolos. Seus ensinamentos moldaram a vida de muitas pessoas, de psicólogos a poetas, de dançarinos a revolucionários sociais. Então, para entender como as ideias dele podem ajudá-lo em sua vida, aqui estão 7 maneiras pelas quais podemos aprender a ser autênticos com a filosofia de Friedrich Nietzsche. 1. Aceite-se como uma totalidade. Nas palavras de Nietzsche, é um mito acreditar que encontraremos nosso eu autêntico depois de termos deixado para trás ou esquecido uma coisa ou outra. Fazer-nos a nós mesmos, moldar uma forma a partir de vários elementos, e essa é a tarefa. A tarefa de um escultor. De um ser humano produtivo. Um dos temas recorrentes na filosofia de Nietzsche é a ideia de nos tornarmos quem somos. Através deste processo, não construímos o nosso caráter tentando copiar modelos de comportamento de acordo com os padrões da sociedade na tentativa de nos tornarmos perfeitos, mas sim levamos tudo em consideração, todas as partes de nós mesmos, as boas e as más. Nós nos esculpimos em algo que escolhemos, usando todos os lados da nossa personalidade, sem ignorar nenhum. Este processo requer uma aceitação profunda de quaisquer traços negativos de nós mesmos. Precisamos parar de julgar as nossas características, por mais feias que sejam. Temos que encontrar força na fraqueza, beleza no feio. Há um ditado que diz que o segredo do sucesso é transformar nossas fraquezas em pontos fortes, e esse ditado pode ser considerado alinhado com a filosofia nietzschiana. Por exemplo, considere que você não é bom em confrontar os outros, defender seus direitos ou expressar verbalmente sua rejeição a algo. Digamos que seu vizinho tenha o hábito de estacionar o carro na frente da sua casa, bloqueando sua entrada. Em vez de sentir pena de si mesmo por não ter coragem de confrontar o próximo e tentar ignorar o assunto, fingindo que isso não te incomoda, ou, pior, obrigando-se a confrontar o próximo e com isso se colocando em um estresse maior, você deve começar a aceitar esse traço de sua personalidade e torná-lo um ponto forte. Em vez de dizer eu não sou bom em confrontos, tente dizer eu sou bom em evitar confrontos. Dessa forma, você permanece autêntico consigo mesmo, aceita os traços da sua personalidade mesmo quando eles não são desejáveis. Você deve encontrar maneiras de resolver seus problemas e, ao mesmo tempo, permanecer autêntico consigo mesmo. Você pode escrever uma carta muito educada ao seu vizinho e colocá-la na caixa de correio dele. Nesta carta, você pode escrever que sente muito por incomodá-lo com seu pedido, mas tem dificuldade para entrar e sair de casa por causa do carro dele e pode oferecer-lhe sua ajuda para encontrar uma melhor solução de estacionamento. Dessa forma, você permanece autêntico consigo mesmo e terá criado uma oportunidade de resolver o seu problema resolvendo o problema dele. 2. Siga seu próprio caminho. Segundo Nietzsche, existe um caminho no mundo que ninguém pode trilhar além de você. Aonde isso leva? Não pergunte, ande. Nietzsche acreditava que abraçar as dificuldades é essencial para ter uma vida plena e, embora a jornada para a autodescoberta seja uma das mais difíceis, é também a mais gratificante. Embora esta jornada seja muito difícil, precisamos ter a coragem de empreendê-la e parar de questionar. Nietzsche disse que temos uma voz interior que devemos ouvir, uma voz que nos guia nesta jornada e que temos o dever de nos tornarmos quem somos.
Não há mais ninguém que possa nos ajudar a trilhar esse caminho, é apenas essa voz interior que devemos seguir e precisamos parar de questioná-la. A maioria das pessoas não tem objetivos concretos na vida, elas imitam o que os outros fazem, como encontrar um bom emprego, casar com alguém, ter filhos, comprar uma casa, comprar um carro e assim por diante. Para viver uma vida autêntica, é importante criar o hábito de ouvir a sua voz interior, por maior que seja a contradição entre o caminho que você está seguindo atualmente e a direção que a voz interior está apontando. Por exemplo, se você é engenheiro civil, mas sabe dentro de si que tem um grande potencial para desenvolver suas habilidades artísticas na pintura, deveria começar a ouvir mais essa voz interior. Você pode começar comprando os materiais necessários e passar 1 ou 2 horas praticando todos os dias. Acompanhe vídeos ou faça aulas de pintura, tente exibi-los em exposições locais, venda gravuras online e assim por diante. Faça todo o possível para seguir sua voz interior quando ela tentar lhe dizer qual é a sua verdadeira vocação na vida. 3. Aceite que você é diferente. Citando Nietzsche, vi aqueles que eram vistos dançando eram considerados loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Nietzsche acreditava que não existe uma maneira certa de viver a vida, que tudo o que é autêntico está além do bem e do mal, que não temos o direito objetivo de julgar as ações de outras pessoas como boas ou más. Outras pessoas podem ser bastante diferentes de nós, mas, mesmo que não possamos ouvir a sua música, não devemos julgá-las. Não temos nenhum direito objetivo de julgar as pessoas pelo que elas são, seja uma orientação sexual diferente, um senso de moda incomum, hábitos irritantes ou uma opinião política diferente. Só porque não compreendemos estas orientações e comportamentos, não temos o direito de declará-los ruins ou errados. Da mesma forma, se somos nós que somos muito diferentes dos outros, devemos ignorar o que os outros pensam de nós. Eles não têm o direito de nos chamar do que quiserem só porque não nos entendem. Para viver uma vida autêntica, precisamos de viver livres dos julgamentos dos outros, ao fazê-lo, deixar que os outros também vivam livremente. Nietzsche não teve uma vida gloriosa, raramente foi elogiado por seu trabalho filosófico durante sua vida. Nunca buscou dinheiro e fama, optou por ser autêntico e escrever de forma honesta, de acordo com sua verdadeira filosofia. Embora Nietzsche se concentrasse na autenticidade, ele podia ver outros correndo desesperadamente por troféus e aplausos, cujo principal objetivo na vida era brilhar diante dos outros e afirmar sua superioridade. Um exemplo que Nietzsche experimentou durante sua vida foi seu bom amigo e famoso compositor Richard Wagner. Eles se encontravam com frequência. Nietzsche admirava a genialidade musical de Wagner, e Wagner admirava a inteligência e as habilidades artísticas de Nietzsche. Porém, por causa de um acontecimento em Bayreuth, na Alemanha, Nietzsche decidiu deixar Wagner e seu círculo, enojado com o estilo dramático que usava ao fazer música para ganhar popularidade. Nietzsche considerou que Wagner começou a compor música para as massas, para impressioná-las, levando-o a picos mais elevados de sucesso por causa daquela forma inautêntica de compor música. Nietzsche expressou seu desgosto pelo tipo de pessoa que busca elogios em detrimento da autenticidade. Pessoas assim, como Richard Wagner, não seguem o seu próprio caminho, estão seguindo o caminho de outra pessoa, no caso de Wagner, as massas. Seguir o que é popular é viver contra si mesmo, principalmente quando há uma grande diferença entre quem você realmente é e os padrões da sociedade. Se você é homossexual, por exemplo, e foi criado em uma família profundamente religiosa que rejeita isso, você precisa tentar parar de se importar com o que pensam de você. Eles simplesmente não conseguem ouvir a sua música, não conseguem entendê-lo e, portanto, para ser autêntico consigo mesmo, você precisa escolher ou você ou em vez de ou eles. Não adianta tentar se encaixar em um grupo que não te entende. Você deve aceitar que é diferente e não deve se preocupar com o que as pessoas dizem sobre você. 4. Obedeça apenas a si mesmo. Nietzsche nos diz: quem obedece não escuta a si mesmo. Na visão de Nietzsche, precisamos nos tornar nossos próprios mestres, ter força de vontade suficiente para superar tentações, impulsos, obsessões, porque caso contrário seremos comandados.
Nietzsche considerou que existem dois tipos fundamentais de moralidade: moralidade senhorial e moralidade escrava. A moralidade do mestre valoriza o orgulho e o poder, e a moralidade do escravo valoriza a bondade, a empatia e a simpatia. Embora a moralidade dos escravos pareça ser mais humanística e mais adotada hoje em dia, Nietzsche alertou que esse tipo de moralidade pode nos fazer obedecer mais facilmente às outras pessoas, nos fará esquecer nossas próprias aspirações e nos impedirá de agir de forma autêntica. Se nos tornarmos demasiado empáticos para com os outros, existe o perigo de encontrarmos aqueles que tirarão partido dessa empatia. Portanto, para o bem da nossa saúde psicológica, é melhor equilibrar a empatia com a autoconfiança e o respeito próprio. Por exemplo, se alguém próximo a você, um cônjuge ou um irmão, está se aproveitando de sua boa natureza e coagindo você a fazer coisas que normalmente não faria, como desistir de alguns de seus hobbies para ajudá-los em algum empreendimento comercial, ou dirigir levá-los ao aeroporto em vez de ir a uma reunião importante para a sua carreira e assim por diante, você precisa ter coragem de dizer não. Se você obedece aos outros, por mais próximos que sejam, significa que você não se alimenta o suficiente, não escuta suas necessidades e desejos e acabará vivendo uma vida sem autenticidade, controlada pelos interesses dos outros. 5. Não tenha vergonha. Nietzsche nos pergunta: qual é o selo da libertação? Não ter vergonha diante de si mesmo. Para Nietzsche, sentir vergonha é como dizer não à vida. Alguém que tem vergonha de si mesmo não correrá o risco de fazer algo ousado por medo de mais constrangimento. Pessoas propensas à vergonha são facilmente controladas, pois os agressores aproveitarão a vantagem para manter os envergonhados em seu lugar. Nietzsche considerou que a religião faz com que as pessoas sintam vergonha de si mesmas propositalmente. Vergonha que vai além das ações externas, chegando aos próprios pensamentos, usando os chamados pecados, para controlar seus seguidores. Nietzsche considerou essa forma de pensar desumana, pois quando você não sente mais vergonha de si mesmo, significa que você aceita todo o seu ser e você está vivendo de forma autêntica e livre. Por exemplo, imagine que você é contador financeiro em uma empresa e cometeu um grande erro ao perder dezenas de milhares de dólares para a sua empresa e seu chefe o envergonhou na frente de todos. É claro que você se sente péssimo no início, mas não deve desistir de sua luta para melhorar sempre, dia após dia, ampliando seu conjunto de habilidades e tentando reconquistar a confiança das outras pessoas em você. Para fazer isso, primeiro você precisa aceitar que fez uma decisão errada e tomar medidas para mitigar qualquer chance de repetir o erro no futuro. Mas o mais importante é não levar para o lado pessoal as críticas que seu chefe lhe fez. Não há motivo para sentir vergonha, todos os humanos cometem erros. Este erro não representa você, desde que você continue se aprimorando e aprendendo com ele. 6. Perdoe-se. Nietzsche nos ensina: perdoe-se a si mesmo. Você tem o poder de fundir tudo o que viveu, falsos começos, erros, ilusões, paixões, seus amores e suas esperanças, em seu objetivo, sem sobrar nada. Embora o perdão pareça ser um conceito cristão, para Nietzsche, o autoproclamado anticristo, o perdão também é importante, especialmente perdoar a si mesmo. Os nossos princípios e atitudes de vida mudarão com o tempo e é importante sermos gentis com as nossas versões mais jovens. Todos cometemos erros e mesmo que tenhamos cometido grandes erros no passado, precisamos entender que não sabíamos naquela época o que sabemos hoje. Às vezes, precisaremos ser duros com ideias e sistemas que amávamos no passado, como Nietzsche fez com o cristianismo. Ele foi estudante de teologia antes de ser estudante de filologia, mas foi capaz de perdoar seu eu mais jovem porque não sabia o que seu eu mais velho sabia sobre as raízes do cristianismo, ele estava simplesmente fascinado por sua superfície brilhante. Devemos nos perdoar pelos erros que cometemos no passado e esse perdão começa aprendendo a ser honestos conosco mesmos, a reconhecer a jornada que percorremos, como nos transformamos e o que aprendemos ao longo do caminho. Por exemplo, se você traiu seus parceiros em relacionamentos anteriores, mas agora sabe em seu coração que realmente mudou, aprendeu a respeitar as pessoas e está tentando construir uma vida com alguém especial para você, você deve perdoar você mesmo pelos erros do passado.
Talvez você não fosse maduro o suficiente naquela época, você fez o que viu as pessoas ao seu redor e na mídia fazendo, você escolheu a gratificação temporária em vez de honrar o compromisso que assumiu ao concordar em iniciar um relacionamento em primeiro lugar. Perdoe-se porque você não sabia disso naquela época e reconheça as mudanças pelas quais você passou. 7. Viva perigosamente. Em nossa citação final deste vídeo, Nietzsche diz: pois acredite em mim. O segredo para colher da existência a maior fecundidade e o maior prazer é viver perigosamente. Embora a vida de Nietzsche não fosse particularmente perigosa, envolvia certos riscos. Ele colocou sua carreira em risco ao deixar a Universidade de Basileia, onde ocupava um respeitável cargo de professor. Começou então a escrever livros, atacando o cristianismo, embora viesse de uma família muito cristã, seu pai era padre, e também se distanciou de amigos do passado como Richard Wagner quando não conseguia mais gostar de suas ideias e música. Nietzsche entendeu muito bem que para permanecer autêntico teve que seguir um caminho perigoso, com renda insegura e poucos relacionamentos. Ele enfatizou a importância de não ficar preso a um padrão, a um cargo. Por mais respeitável que seja, ele entendeu que é importante experimentar a vida para descobrir o que funciona para você. Não importa quantas pessoas estarão ao seu lado no final, o que importa é ser você mesmo, ser autêntico e nunca abandonar quem você é. Para implementar esse ensinamento em nossa vida, precisamos parar de tentar nos enquadrar em grupos sociais para obter vantagens. Do contrário, não viveremos uma vida autêntica, sempre copiaremos outra pessoa e adotaremos ideias e conceitos com os quais talvez nem concordemos em um nível profundo. Por exemplo, se você faz parte de um partido político e o líder faz algo que você considera errado, você deve deixar esse partido mesmo que perca todos os privilégios financeiros e políticos associados a ele. Os princípios que você valoriza fazem parte de você, os princípios que você valoriza fazem parte da sua verdadeira natureza e você não deve abandonar quem você é apenas para permanecer alinhado com as pessoas ao seu redor. Vale a pena arriscar sua renda e posição para preservar a autenticidade de quem você é. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de destrave mental e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.